Eu vou dizer uma coisa para você: se levantar nesse tempo, são para os fortes. Congregar nesse tempo é para os fortes. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Abacuque 2:1. Abre em Abacuque 2:1. Esse não é o tempo mais de estarmos murmurando. Não sair mais da sua boca nenhuma palavra torpe e nenhuma reclamação. Diga para o seu irmão: esse é o tempo de nós glorificarmos a Deus, entender quem Ele é, em nome de Jesus. Você abriu a sua Bíblia em Abacuque 2:1. Veja o que é que a Bíblia diz. Abacuque começa aqui com suas queixas e ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre muralhas. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei das minhas queixas. Sabe com quem ele está falando aqui? Com o Senhor. Mas diante de suas queixas, diante de suas murmurações, Deus está escutando o que você está falando, meu filho. Porque Ele não nos abandona. Ele nunca vai nos abandonar. A única vez que Jesus olhou e disse: por que tu me abandonou, Senhor? Na verdade, o pai dele não abandonou ele. O que houve foi uma separação, porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Jesus, ele estava levando e recebendo todo o pecado da humanidade, e houve aquela separação. E ele não estava acostumado com essa situação. A única queixa de Jesus, pode observar, foi essa. E a outra foi dizendo para ele assim: Pai, eu não suporto. Se puder, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, a sua vontade. Sabe, o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus Cristo. Porque se nós formos olhar os profetas, sempre houve reclamações e murmurações. Mas esse é um tempo de levantar nossas mãos e sermos gratos a Deus, independente das circunstâncias, independente dos nossos sentimentos. Quem está feliz essa noite? Veja que ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre muralhas. Guardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Veja que o Senhor responde no 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, meu filho. Para de querer medir pelas forças dos seus braços. Para de esperar. Eu estou aqui para cumprir o que você deseja. O que é que você deseja hoje? Escreve, meu filho. Não sejais tímido. Em outra palavra, Deus estava dizendo isso para ele. Grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passar correndo. Em outras palavras, você está aí, meu filho, tentando esperar o quê? Pois escreve, porque é grande o que eu tenho. Você não pode duvidar desse Deus grande. Você não pode pensar pequeno com um Deus grande como você tem. Diga para o seu irmão: você é proibido, meu filho, de pensar pequeno. Começa a pensar grande, começa a imaginar grande sobre Ele. Aí no 3 ele diz: o problema é esse, que nós queremos nos apressar demais, mas há tempo para todas as coisas aqui debaixo da terra. Eu sei que pode não ter acontecido algumas promessas sobre a sua vida, mas se você se colocar na posição de escrever a visão mais uma vez, se prepara, porque você vai ser surpreendido. Haverá uma grande colheita. Coisas inesperadas vai começar a acontecer na sua vida. Coisas que estavam dormentes vai começar a ter vida. Não sei se você está percebendo pelo Espírito, mas Deus, Ele todo dia está nos surpreendendo com alguma coisa. E no 3 ele continua dizendo: vai se cumprir. Diga para o seu irmão, você precisa dizer para ele, sacode ele, diz: vai se cumprir. No tempo determinado vai se cumprir. Você está sendo fiel a esta palavra. Se você está sendo fiel a Deus, vai se cumprir. Nada, não tem demônio, não tem céu, terra ou inferno que impeça, amados, de se cumprir na sua vida o que Deus prometeu. Se alegra, se fortalece nessa palavra. E ele diz no 3: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Sabe o que é que ele está dizendo? Não para não, corre velozmente.
começa a visualizar, começa a ver, se apressa na visão. Oh Deus, se apressa para o fim. O problema é que a gente está vendo o começo, mas a Bíblia diz que é melhor o fim do que o começo. Que a fé traz a existência do que não vemos, mas que cremos. Tudo é pelo crer, essa é a chave da vitória. Você tem que crer, meu filho, mas você tem que começar a ver o que não existe. Eu tenho essa convicção que antes do ano se romper, vai vir casa nova, carro novo, vai vir tantas coisas para nossas vidas. Mas isso aí é só consequência da obediência, porque Ele é fiel à sua palavra. Pode observar, houve uma pandemia, coisas fecharam, empresas foram fechadas. Mas Ele não desamparou. Houve multiplicação. Por quê? Porque nós ficamos na posição de obediência, amados. E a nossa posição é crer e não murmurar. É de se alegrar e não ficar triste. É não desistir. De ser fiel a Ele e a essa palavra. Apressa para o fim, não fica olhando o começo. E não falhará. Se tardar, espera. Porque certamente virá e não tardará. Sabe o que é isso? Se você começar a ver, não vai nada tardar. Vai, sabe o que? Adiantar o processo. É isso que eu estou percebendo na minha vida. Uma aceleração. Eu sei que esse mês vai vir, sabe, uma ordem, eu não sei de onde, para assinar alguns processos que eu preciso. E eu vou receber, sabe, em porção dobrada. Tem coisas na causa. Cadê Silvia? Nem se preocupa. Está até tardando para você. Mas esse mês é um mês de muitas riquezas vir para a sua mão, Silvia. Mas lembra que isso não é a sua alegria. A sua alegria é a fidelidade do seu coração com Deus e a fidelidade dele com você. Coisa sempre será a consequência. E eu creio que você que está sendo fiel a essa palavra, a consequência é sim andar em honra e riqueza. Em honras e riqueza. Então Abacuque, ele faz aqui uma oração profética. Vai lá para o 3,17. Depois que o Senhor diz para ele que ele precisa olhar não para o fim, não para o começo, mas o fim das coisas. Ele diz, então tá bom, Pai. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, os orvalhos sejam arrebatados do aprisco e nos currais não haja gado, assim ainda eu me alegrarei em você. Então o que é que nós percebemos em meio a um sofrimento, uma perseguição? Um povo ruim, amados, de entender o que ele estava fazendo naquele tempo. Independente das circunstâncias, ele declara a sua fé. Aí no 18 ele diz, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto, e exalto, e glorifico o Deus da minha salvação. Ele passa a tirar a vista das coisas e começa a olhar para um Deus, onde está toda a provisão, Às vezes nós esperamos muito de pessoas, mas não é de pessoas, amados, nem da força do seu braço. É do Deus invisível, porém real. Ele é real, amados. Eu estou sendo surpreendida por Ele por várias formas. Por causa de uma decisão, ser fiel aos seus comandos, ser fiel à sua palavra. Oh Deus. E ele declara, todavia eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Ele aqui está dizendo, certamente, não entendo tudo o que está acontecendo, mas vou adorar o Senhor. Você não precisa, sabe, se preocupar com o que está acontecendo. O seu papel é adorar, é confiar, é crer nesse Deus. Oh, aleluia. Então ele está dizendo, de qualquer maneira, as coisas podem ficar até mais difíceis, mas as coisas não podem me afetarem. Por isso ele continua dizendo no 19, o Senhor soberano é a minha força e Ele faz os meus pés como o do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Esse servo é um bichinho, não sei se você sabe, ele parece Quem sabe quem é ele? Ele tem umas pernas longas, umas orelhas compridas.
E eu vou te dizer, por causa das pernas, ele consegue correr velozmente. Oh, aleluia. Eu creio você correndo velozmente. Indo para lugares bem mais altos, que foi para você nasceu. Você nasceu para isso. E veja o que aqui diz em Gálatas 6:9, isso é o apóstolo Paulo, ele fala: não nos cansaremos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimar. Ah, pai, está enganchado esse negócio, você entendeu? Não fica desanimado. Aleluia. Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou cuidando, viu? Eu estou cuidando porque eu não posso ficar desanimado. Em outra palavra, ele está: nada vai roubar a visão de Deus sobre a minha vida. Ei, existe um propósito para mim. E se você, meu amor, está aqui nesse mundo e tem um propósito de Deus, começa a ficar animado. Não importa se ainda cumpriu, vai cumprir, meu filho. Vai cumprir. As promessas de Deus não têm validade, não se preocupa. Não vai vencer. Enquanto você estiver na terra, não se preocupa. Há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. Eu creio nisso cegamente. Não viva pelas coisas desse mundo. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos viver pelo propósito. Você nasceu com um grande propósito. Propostas vão vir, vão até tentar te roubar do propósito. Mas fica com o propósito, deixa as propostas para lá. São até lícitas, mas não te convém. O que te convém é fazer a vontade do Senhor. No lugar de acordarmos de manhã e perguntar: eita, vou olhar quem me respondeu no WhatsApp. Eu sempre falo disso e vou falar mais uma vez. Busca um bom versículo para Deus te responder algo. Pega um evangelho e deixa Jesus falar contigo pela manhã. Vai haver resposta para um dia poderoso na sua vida. Um dia a qual Deus vai te surpreender. Porque não são as notícias que te guardam, é o Senhor. Não são coisas e pessoas que te guardam. Isaías diz isso, 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Quem está firme aqui no Senhor? Então aguarda. Diga: vai acontecer com a minha vida, na minha casa. Há uma história linda minha para o Senhor. Meu Deus do céu. Porque em ti confio. Aí no 4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Não existe outro. Medita nele de dia e de noite, que você vai se fortalecer mais e mais. Você vai crescer, você vai começar a dar frutos. Você vai começar a atrair pessoas que você olha assim e diz: eu não acredito que ela está aqui querendo o Deus que eu sirvo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se estriba no teu próprio entendimento. Tudo passa. O diabo sabe das nossas fraquezas. Mas ele tem que entender o quanto você é forte. Ele precisa entender que o passado, coisas que aconteceu há minutos atrás, eu vou te dizer: passado é passado, o teu futuro é brilhante. Quem não tem jeito mais é Satanás, mas você, diga para o seu irmão: mas você, confia nele, meu irmão. Aleluia. Precisamos vigiar, amados, sabe, no dia da dificuldade. É nesse dia que as pressões vêm e tenta roubar, tirar você. Eu já venho ministrando sobre isso. Muitos homens de Deus se mostraram tão fortes, mas diante da pressão, infelizmente, eles olharam para eles mesmos e duvidaram. Os discípulos duvidou de Jesus. O próprio João Batista duvidou de Jesus. E esse é um tempo propício para duvidarmos dessa palavra, mas essa palavra é verdadeira. Essa palavra ela é real, não existe outra, mas que te levante por dentro. Não existe outra, faça o teste. Na hora da dificuldade, no lugar de estar, sabe, meditando no que está faltando, vai meditar na palavra. Medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. Diga: eu preciso meditar nessa palavra de dia e de noite. Preciso vigiar no dia da dificuldade. Só essa palavra, amados, pode trazer a resposta que eu e você precisa.
Como é bom poder estar congregando. Tem pessoas que não estão podendo vir aí fazer o que nós estamos fazendo, mas glória a Deus, nós estamos aqui. Tem pessoas doentes, outros sobrecarregados de tantas coisas, outros depressivos, mas você está aqui. Olha para o teu irmão mais uma vez e diz: vigia, meu irmão, vigia. Porque em Provérbios 24:10 diz: se você vacilar no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Não podemos mais vacilar. O diabo, eu vou dizer mais uma vez, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo. Ele conseguiu paralisar um tempo as portas da igreja, mas não a igreja. Porque você e a igreja não é esse templo, é você. Aqui é onde nós congregamos, aqui é onde de fato nós nos enchemos da palavra. Mas se no tempo da pandemia você conseguiu se encher da palavra, não manifestou aquele crente frio que você era antes da pandemia. Porque você pensa que pessoas se esfriaram por causa da pandemia? Não, só revelou como ela estava vivendo antes. Por isso que ele está dizendo, cuidado para não vacilar. Para você não ser uma pessoa limitada. Sabe quando é que você sabe que o crente está firme e forte? Confronta ele com alguma coisa. Bota ele no trânsito de meio-dia na Fernandes Lima. Coloca ele sem um pingo de dinheiro no bolso. Para ver se esse versículo vai funcionar ainda que a figueira não floresça. Que não haja figo na videira. Eu me alegrarei no Senhor, mas é tão bom entender que a alegria não são coisas, mas é Deus na nossa vida. É tão bom você olhar para as coisas e não, sabe, atentar para ela, mas saber que você tem um acesso. E só com um comando, uma palavra, em nome de Jesus, eu quero, Pai, eu estou desejando. E as coisas vêm te surpreender. Eu já contei aqui com coisas pequenas acontecem na minha vida, tão insignificantes. Para alguns, mas para mim, é Deus cuidando de mim. É eu desejar, como eu já disse aqui, um arroz com grãos. Meu Deus, parece tão pouco. Tu acha que eu não tinha dinheiro para comprar esse arroz com grão? Pergunta para o teu irmão, será que ela estava tão lisa desse jeito? Será se pastor Emiliano, naquele dia, ele não quis parar para comprar o meu arroz em grãos? É em grãos ou é com grãos? Você entendeu que é tudo com grão? Tem mais de 7 esse, tem grão pra caramba. E eu tinha experimentado esse arroz que foi Silvia que fez. E eu digo, Deus, eu vou comprar esse arroz lá para casa. Eu passei 2 dias pedindo a Emiliano para comprar esse arroz. Mas toda vez que a gente passava pelo supermercado, ou era tarde, ou ele virou Nelson Piquet, passava direto e a gente não parava para comprar o arroz. Mas nesse dia eu deitei e disse, meu Deus, eu queria tanto aquele arroz. Aí no outro dia, eu estou lá no meu salão trabalhando como um dia normal. Mas não comum, porque nenhum dia com Deus é comum. Não torna comum o que Ele projetou sagrado. Sabe, todos os dias Deus fez para nós. Todos os dias. Gera expectativa de ser surpreendido por Ele. E é uma das palavras que eu falo de manhã, Pai, obrigada porque você é surpreendida por tua bondade, por teu amor na minha vida. E quando eu cheguei, estava lá, trabalhando, sabe, ajeitando um, ajeitando o outro. De repente, chega a Silvia com um saquinho. Aí era transparente, não sei se era aparato, não sei o que era. Aparato aquele, não era? E eu vi de longe os arrozinhos de grão dentro. Amados, se Ele se preocupa com arroz, imagina a tua casa própria. Imagina o teu carro, não limita Deus. O que é que nós precisamos entender aqui? Tem que deixar de dizer meu carrinho, minha casinha. Você começa a passar minha mansão, minha Ferrari. Porque eu vou dizer, meu filho, o dinheiro ele não dá alegria a ninguém, não. Mas ele manifesta momentos bons. Manifesta tempos de glória a Deus. Pega uma nota boa e pega uma pessoa que está morando na rua e dá uma casa própria para ver se ele vai dizer graças a Deus. Obrigada, meu Deus. Você nunca viu isso não? Alguém se ajoelhar e dizer muito obrigada, Senhor. Porque, amados, que nós temos que entender que tudo que vem em nossas mãos tem propósito.
É para abençoar o reino, é para abençoar pessoas. Por quê, amados? Porque nós não somos pessoas comuns. Nós somos a igreja. Aleluia. Então precisamos, na dificuldade, entender que não podemos vacilar, como está dizendo o Provérbios 24:10. Como será limitada a sua força. Eu creio em nome de Jesus que depois de tudo que aconteceu, nós estamos com força renovada, dobrada. Uma unção dobrada. Para suportar o que vai vir. Amados, nós sabemos que tudo está acontecendo ligeiramente. Está processando assim, ó. Quando você menos espera, você está com 50, com cara de 18, feito eu. Dá tempo nem envelhecer. E o povo fica, nem parece. Amados, está velozmente. Então você vai ficar parado, fica velozmente também, meu filho. O problema é esse, que a gente está vacilando demais. Veja o que João 16:33 diz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, a paz de Deus no nosso íntimo é a arma mais forte que você pode ter, amados. Contra aqueles, às vezes nós ficamos preocupados, né? Meu Deus, fulano de tal, tira ele de perto de mim. Mas a Bíblia manda você amar o próximo. E o próximo não vai ser aquele que te ama, sabe, fielmente. Que está satisfeito porque você está falando ou chamando a atenção dele. Ou porque você é um homem de fé e uma mulher de fé. É tão inabalável que chateia o outro. O próximo é a igreja, meu filho. É sempre alguém que vai estar próximo a você. Para tentar roubar a sua alegria. Então, o que é que você precisa? Diga para o seu irmão, preciso amar o próximo. Essa é a minha força. Sabe, a paz que excede todo entendimento. Agora, entender que nem todo mundo pode estar também associado a você. A gente vê pessoas dizendo que estão muito frios no Evangelho. Mas está associado com pessoas que estão frias, tanto quanto. Porque eu acho impossível, se você se associa com alguém cheio de fé, amado, você vai andar acelerado, cheio de fé, porque o vácuo pega. Atrás de um vácuo se está sem força. O que é que a gente não pode andar no mesmo caminho que os outros estão andando, que não estão vigiando, porque fica com forças limitadas. Então, uma paz que excede o entendimento, essa é a maior arma, são as maiores armas que temos contra o diabo e também contra as circunstâncias. Isso não quer dizer que o desânimo vai vir, vai vir. Vai vir desânimo, cansaço. Eu já disse, né? Quando os crentes dizem para mim, eu sou pega direto com isso. Que eu digo, hoje eu estou meio cansadinha. Cuidado, vai para a glória. Porque se ele diz que renova nossas forças, nós não precisamos estar, estou cansado, estou cansado, estou cansado. É melhor dizer assim, eu estou precisando do seu renovo, Senhor. Aleluia. Amém. Às vezes deixamos de buscar, né, as coisas de Deus por algumas circunstâncias. Mas a Bíblia está dizendo que nós vamos passar nesse mundo e ter algumas aflições. Mas o que é que você não pode perder? O ânimo. Eu estou ministrando isso há dias. Não perca o ânimo. Porque o ânimo rouba a alegria de congregar. O ânimo rouba a alegria de, sabe, de investir no casamento. A falta de ânimo, né, rouba a alegria de você ser um sucesso. Pode observar. Você está ali com a empresa. De repente começa o movimento não dar o que você quer. Você já perde o ânimo. Aí a tendência é desistir. Mas quando você se fortalece em Deus e se ajoelha, Ele vai dar estratégia e o ânimo chega. Né? Então não podemos deixar a falta de ânimo, deixar de buscar por causa de algumas circunstâncias, até de congregar. Tem muitas pessoas que na pandemia sofreram, porque de fato estava com as forças tão limitadas. E a primeira coisa que culpou foi a Deus. Mas isso é normal, é desde o começo do mundo. Se nós lermos a criação, foi a mesma coisa. Deus colocou lá, deu tudo a Adão, toda a provisão. Mas a primeira circunstância que se levantou, a Bíblia diz que ele se escondeu e ainda ficou com medo, né? E quando Deus veio e foi procurar Adão, ele disse, eu tive medo e me escondi. E por que tu se escondeu?
porque é a mulher que tu me deste. Por isso que eu digo, toda vez que o pastor vem falar comigo, eu digo, cuidado, viu, Adão? Porque é mais fácil, amados, culpar as pessoas, culpar o marido, culpa todo mundo, menos a você mesmo. Mas uma coisa eu tenho para lhe dizer, diga para o seu irmão, você tem força e o suficiente para se alegrar. E não deixar a congregação, como muitos estão fazendo. Graças a Deus que eu estou aqui com uma nação santa, com um coração alegre. Assim como o Davi falou em 122, ele diz, alegrai-me. Alegrei-me quando... Rapaz, eu acho que esse óculos não é possível não, que eu estou vendo as letras tudo tortas. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Você precisa entender que igreja é saúde. É a igreja, amados, que vai te fortalecer no dia da pressão. Não deixa de procurar a igreja. A igreja, quando eu digo, é essa junção que nós estamos aqui. Quando a dificuldade chega, você não é daqueles que pensam que vai pela dor, não. Você é da geração amor. Você não precisa sentir dor. Você busca o Senhor por fidelidade. Você congrega por fidelidade. Você está aqui porque você é fiel. Você está aqui porque você sabe a necessidade do congregar. Então diga para o seu irmão, a igreja é saúde. A nossa felicidade não deve ser coisas, mas na comunhão com Deus. E com os nossos irmãos. Nossos irmãos, nós somos igreja, mas não tem como isso mudar. Isso não vai mudar nunca. Essa deve ser a sua maior motivação para esse tempo de hoje. Cuidar, sim, dos seus sentimentos. Cuidar de você, amados. O problema é que nós atropelamos o que a Bíblia nos ensina, que nós somos um ser em 3 dimensões. Sabe, sai do equilíbrio. Acha que é só carne, acha que é só espírito, acha que é... Você está comigo? Alma, não. Você é um espírito, você é um espírito, tem uma alma que habita no corpo. Você precisa cuidar das 3 dimensões. Eu estou gostando desse tempo porque pessoas estão se cuidando. Por quê? Porque está dando muita gordura no fígado. Porque está dando muito isso, está dando muito aquilo. E as pessoas estão sendo obrigadas a deixar o padeciço. Sabe quem é o padeciço? A Coca-Cola, né? A última do deserto, só tem ela na vida. Pretinha com cinturãozinho. Tudo devoto de padeciço. E eu não entendia quando o pastor Claudino pregava sobre coca. Não é verdade? Devoto de coisas e, sabe, e prejudicando. Mas eu estou percebendo que as pessoas estão se acordando para esse tempo. Estão percebendo que um vírus desse, se tivesse mal ou com peso ou obeso, pessoas estão correndo, estão emagrecendo, outros estão procurando viver melhor. Amados, isso é de Deus. Isso faz parte. Mas esse mesmo cuidado que você está tendo com o corpo, você precisa ter com o seu espírito e principalmente a sua alma. Você precisa alimentar o seu espírito de manhã, de tarde, de noite, meditando nessa palavra. Para que quando sua alma, que são os seus sentimentos, vierem, amados, você vai estar tão cheio que você vai começar a dar instruções. Por isso que o salmista dizia, aquieta-te, alma, tu não sabe de nada. Eu sei o que é que eu vivo com o papai. Então pressões vão chegar, amados. Mas o que é que você precisa entender? Cuidar dos sentimentos. Por quê? Porque você é um homem que aprendeu aqui debaixo desse altar, nesse púlpito. Sabe o que é que vocês são? Uma geração de um povo nascido pela fé. Não é como aquele povo lá fora, que vive pelo que vê, pelo que toca. Você aprendeu isso. Se eu mandar aqui levantar, quem já fez o rema? Quem já fez escola de ministro? Rapaz, vê que a outra está até americana, dizendo yes. Então você é um povo que vive pela fé. Você não vive pelas coisas que acontecem. Não é, americana? Você vive pela fé. Por isso que ele diz em Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então isso quer dizer que circunstâncias, ele está lhe preparando aqui, ó, e vai se levantar. Mas você não vive por elas. Nós vamos estar aqui, nós estamos aqui, graças a Deus, mas nós vamos sair, essas portas vão se abrir. E a tua realidade, que é o mundo, vai estar ali, estampada no seu rosto, ao longo da semana, até a hora de vir de novo para a igreja.
Por isso que é necessário o se alimentar em casa. Você está comigo? Esse mesmo cuidado físico você tem que ter com o seu espírito. E aquietar sua alma por esses dias. Está muito propício para depressão. Apostatando, acreditava em uma coisa do que Deus disse, hoje não acredita mais. Facilmente, sabe, amados, deixando de amar pessoas. Deixando o seu casamento simplesmente por nada se acabar. Diga para o seu irmão, quem é você para me condenar? Somos passivos de erros. Somos passivos de erros, amados. Então, a Ademilde, ele já vai para o céu hoje. Arrebata ela, Pai, em nome de Jesus. Somos passivos, amados. E as aflições vão vir. E dependendo dela, a pressão é tão grande que você não consegue. Quando você olha para você mesmo, faz de novo. Mas graças a Deus, que o levantar é de Deus. Ele sempre vai nos levantar. Amém? Então você precisa se levantar como um homem e mulher de fé. E a fé não é fechar os olhos. A fé é dizer, hoje eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. O cansaço vai chegar e você vai dizer, eu vou congregar. Carol ministrou muito bem sobre isso. Se você não estiver assistindo as ministrações, assista. Ela tinha maior dificuldade de acordar. Mas ela provou para a alma dela, para o corpo dela, que quem prevalece é o Espírito. E hoje ela está mais constante. Diga para o seu irmão, é de fé em fé, meu filho. A fé tem uma ação correspondente ao que você está falando. Somos muito bons de dar conselho. Eu mesma sou expert nisso. Mas eu amo quando eu estou na pressão e eu vivo os meus próprios conselhos. Aonde eu preciso me levantar por mim mesmo. Aonde eu olho para mim. Mas graças a Deus que a gente tem sempre os universitários para nos ajudar. E eu nunca procuro alguém que está pior do que eu. Procuro sempre alguém que quando eu vou, ele tem uma palavra de consolo, mas também ele me confronta. Eu sempre procuro, né, fora meu marido, que é o nosso pastor, meu pastor. Eu procuro a Amsterdã, Carol, Bruno, Messia, Andréia. Meu Deus, pastor Claudinho. Tem tantas pessoas que eu vou lá e digo, eu estou precisando me levantar dessa forma. Mistinho, ele é muito parecido, o pastor Amsterdã comigo. Ele me dá cada chapuletada que eu digo, oh, glória. Mas sabe por que eu aceito, amados? Porque é necessário para a minha alma, naquele momento, ouvir aquilo. Então eu não tomo ele como filho, eu tomo ele como alguém que está num cargo pastoral, espiritualmente cuidando de mim. O problema é que a gente torna tão comum as pessoas e esquece da unção. Isso está dentro da nossa casa, em todos os lugares que nós andamos. Nós não podemos tornar comum. Amém? Mas sim, começar a mandar pessoas. Não, meu filho, não é assim não, Deus é bom. Ele tem que ser bom para você na hora que a circunstância se levanta. Você precisa se levantar em fé quando você está precisando que essa fé te levante. Amém? Por quê? Porque a fé, ela nunca vai ficar, ela tem uma ação, ela não só são palavras bonitas, não é um jargão. Ela tem uma ação, por isso que em Tiago 2,14 ele diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Então, o que é que ele está dizendo? A fé não é um pensamento positivo, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, não. É uma ação correspondente. É se levantar na hora que está triste. É se levantar na hora que está liso. Pelas pisaduras de Jesus eu sou próspero, Pai. Eu não sei de onde vai vir, mas o teu suprimento vai chegar. Dá glória a Deus, o teu suprimento vai chegar. Amém? A fé não é um pensamento positivo, nem uma confissão positiva. Diga para o seu irmão, a fé é uma ação. E nós precisamos lembrar de algo. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. O problema é que, não vou não, viu Deus, para a igreja hoje. Afinal o quê? Parece que, né, Deus é alguém que necessita que nós estejamos aqui. Não, filhos. A necessidade é minha e sua. De sentar nessa cadeira, se fortalecer com essa palavra.
E não limitar as suas forças na hora da pressão, mas ser firme e forte, constante e abundante em tudo que Ele já confiou em suas mãos. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós, amados. Nós precisamos dEle todos os dias. Nós não podemos deixar a pressão roubar isso, essa alegria de saber que Deus é o nosso Pai, o nosso provedor, o que não está nos olhando condenando, mas nos levantando todos os dias, para andar mais 1 milha com Ele, para andar mais 2 milhas com Ele. Por quê? Porque nós precisamos. Única coisa que você precisa, porque a Bíblia diz que Ele já deu tudo a nós. Tudo. Sabe o que é tudo? Diga para o seu irmão, é tudo. Ele já deu tudo, amados. Nós aqui precisamos dar tudo a Ele. A Bíblia diz que quando Ele mandou Jesus, Jesus se despojou do ser divino. Imagina. Passar por humilhações, passar por tantas coisas, ser provocado para pecar. Imagina isso. Mas a Bíblia também diz que Ele não cedeu, Ele foi fiel até a morte. E não foi qualquer morte, foi a morte de cruz, a pior morte. Nós precisamos, amar, sabe? Tirar essa forma humana e deixar o divino entrar. O divino precisa entrar. E saber que precisamos dele. Vê o que diz em Salmo 73, 25. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Não temos mais nada, amados. Nós conhecemos um Deus que fez muitos milagres na nossa vida. E o maior milagre, sabe qual foi? Você ter nascido mais morto para Ele. E de repente, morreu para tudo isso. E ressuscitou junto com Ele para uma vida eterna. Imagina, isso é o maior milagre. Nascer de novo, imagina que coisa. Não existe outro ser, amados. Não tem cachorro, vaca, cavalo. Não tem nada nesse mundo que nasce. Que nasceu, precisa morrer para o mundo e nascer de novo. Não tem esse. Mas nós, foi provocado esse milagre. Na consciência do que Jesus era para nós, nosso Salvador. Aonde Ele estava lá, manifestado, cheio de glória. E disse, olha Pai, não se preocupe, eu vou lá e vou cumprir o meu propósito. Diga para o seu irmão, você precisa cumprir o seu propósito aqui na terra. Não existe outro Deus além dEle. Sua posição não pode mudar diante dEle. Precisamos nos alegrar e nos fortalecer. Por isso que Pedro fala em João 6,38. Para onde eu irei? Tu acha que ele não tinha opção? Tinha, meu filho. Mas ele entendeu, para onde eu vou se só você tem vida eterna? Não existe outro, só você. Em outras palavras, Pai, eu preciso de você. Você precisa ter essa, sabe? A glória de Deus, Ele reside dEle mesmo. A glória dEle reside dEle mesmo. Nada fazemos para aumentar a sua glória. Quando você está aqui, você está aumentando a sua capacidade de ser filho, porque você está ouvindo uma palavra. Aí é onde você está começando a entrar no nível de santidade dEle. Você está comigo? Então não deixa roubar o congregar, não deixa roubar o desejo de ler a palavra todos os dias como nós precisamos. É uma necessidade humana, amados, estar perto de Deus. Ter essa comunhão com o Pai. Quanto mais você vai ficar próximo dEle, mais você vai entender e vai conhecê-lo. Naturalmente falando, todo mundo é filho de uma mãe e filho de um pai. Mas por que nós conhecemos? Porque nós nascemos, eu mesmo nasci com meu pai e minha mãe desde pequeno. Eu nasci e me criei com eles, então eu sabia o que ele gostava, o que ele não gostava. Por quê? Porque eu tinha intimidade com eles. Eu sei que alguns tiveram pais e foram embora, não teve todo esse afeto. Mas se teve a mãe que foi lá presente, você tem esse afeto. Por que você não conhece o seu pai que foi embora? Porque você não teve intimidade, você não conhecia. Então, quanto mais intimidade você buscar em Deus, você vai entender que você precisa mais dele do que ele de você. Porque a glória dele reside nele mesmo. O que é que nós temos? Só o privilégio. Que privilégio é esse? De glorificá-lo. E de participar dessa glória.
Diga para o seu irmão, é um privilégio estar aqui com você essa noite. Como é bom poder estar lado a lado de você, meu filho, meu irmão em Cristo. Aí você vai olhar para ele e diz, me ajuda a ser um com ele. Nós precisamos, amados, nos ajudar a ser um com ele. E sabe quando é que nós ajudamos? Quando nós não lançamos calúnia. Eu creio no tempo da igreja Verbo da Vida Farol, e esse tempo chegou. Que fofoqueiro não vai conseguir entrar na nossa roda. Eu creio. Eu creio num tempo que vai entrar, sabe o quê? A glória de Deus tão manifesta nesse lugar, que quando as pessoas chegarem, elas vão ser atingidas e vai ter vergonha de falar do irmão. A fofoca gospel vai acabar. Aí vai começar esse lugar, não caber mais ninguém, cadeiras chegando. Amados, ia ver até mudanças de parede, mas Deus, Ele quer mudança da igreja. Quando a igreja mudar, vai haver mudanças sobrenaturais. Eu tive um sonho lindo hoje, pena que eu não posso te revelar. Mas eu vi um lugar amplo, grande, mas estava tudo branquinho, ou seja, a igreja estava santa de verdade. Sem mácula, sem defeito. Chega de ir contra a unção. Chega de ir contra a igreja. Você é a igreja. Você precisa ajudar o seu irmão a ser um com você em Cristo. Incentivar ele, filho, para onde tu vai? Só aqui. Só aqui. Porque, amados, não adianta nós sairmos por aí para tentar resolver um problema que só nós podemos resolver. Eu estava conversando com Mary hoje. Que conversa poderosa, não foi, Mary? Posso falar, né? Que nós estávamos lembrando. Mary chegou um dia, estava lá ocupada na faculdade, sabe? E toda cheia de coisas. E eu lembro que nós assumimos a igreja. E no lugar das pessoas pegarem junto, ficava, eu estou me sentindo tão frio, eu vou embora. Porque é assim que acontece. Né, Mary? Aí foi um, aí oba-oba, e saiu um, depois saiu outro. Com o pastor Claudino, a vida inteira acompanhei ele, Fátima nunca mudou, sempre foi a mesma coisa. Porque se você entender que você é a igreja, e você está aqui por uma missão, você não fica como um shopping center passeando, você não consegue. Dá um sorriso. Eu lembro que Meire, a gente que assumiu, Meire estava muito ocupado. Eu chamava Meire para fazer algumas coisas. Oi, mas eu já estou na faculdade. Quando o Meire entrega a faculdade, não foi, Meire? Aí Meire olhou para mim e disse, olha, eu acho que eu estou indo. Eu digo, tu vai para onde? Se tu ainda nem tomou a tua missão aqui, nem terminou a tua missão aqui. E ela disse, é mesmo, né? Eu digo, é. Vamos fazer o seguinte, começa a fazer algo, aí depois tu diz se tu vai. E hoje eu posso dizer, Meire, eu tenho um orgulho e prazer de ter você na nossa liderança. Que equipe, amados, que equipe. E vocês vão ter a oportunidade de, a partir de abril e maio, nós vamos ter cultos poderosos só com a liderança. Eles vão falar para vocês a importância do servir, ó. Imagina, você entender cada departamento, como funciona, o que nos traz. A partir de abril, se prepara. Não perca um culto, vai ser poder de Deus aqui na terra. Já está tudo preparadozinho para nos abençoar. E você vai entender o que aconteceu na vida como de Meire e como outros. Porque, amados, não cedeu à pressão. Entendeu o propósito e a sua missão. Eu mesmo digo, quando as pessoas olham para mim e dizem, ó, Maísa, aluno de remo, eu estou ensinando no remo e chega aqui, olha, eu vou sair da minha igreja, da igreja que é outra, né? Outra congregação, eu digo, e por qual motivo, meu filho? Ó, eu não estou gostando, eu digo, não sai não, meu filho. Fique lá, sem gostar. Quando você passar a gostar, aí eu digo, foi Deus que lhe tirou. Você entendeu? Porque na hora da pressão, você quer fugir do problema. E você sai e larga as coisas na hora errada. Aí eu digo para os alunos, permaneça lá, meu filho. Trate seu coração para você não ser, para você ser uma bênção na igreja que você vai congregar. Porque se for aqui, eu não quero. Porque não vai vir, amados, uma solução, vai vir um problema.
Nós precisamos nos acertar por dentro, entender que nós somos. Qual a missão que Deus nos colocou, sabe, nessa igreja, por exemplo. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel à sua missão aqui na terra. E ajuda o seu irmão a ser um com Ele. Em Cristo Jesus. Ele precisa de nós. Ele precisa de um bom testemunho. Ele precisa de sermos igrejas saudáveis. Faz uma confissão comigo, se você puder. Ainda levanta a direita. Assim como faz nos jurados. Diga assim: Senhor, eu prometo a minha fidelidade, primeiramente com você. E por causa dessa fidelidade, eu não vou permitir que nenhum irmão fale mais do meu outro irmão. Que nenhum irmão fale da minha liderança. Que nenhum irmão fale da minha congregação. Em nome de Jesus. Você prometeu a Ele. Aí quando alguém vier, você vai ser educado. Sabe como? Você vai dizer: eu fiz uma promessa a Deus. E Ele diz: não prometo que você não pode cumprir. Vem grupo de louvor. Então precisamos, amados. Eu vejo esse tempo no tempo de muito crescimento. Eu vejo um tempo que Deus ele vai nos levar para níveis que ainda não existiu na igreja. Sabe que pelos olhos da fé, nesse sonho eu posso contar um pouco da visão. Eu via pastor Emiliano indo lá, naquele cemitério lá de cima, o que é Parque das Flores, ressuscitando mortos. Porque eu sei que essa igreja está se levantando por esses dias para trazer para o pastor Emiliano, sabe o quê? Segurança. Eu percebo isso. Se você não esteve aqui de manhã, ele ministrou sobrenaturalmente. A liderança está entendendo. E elas são como um muro de proteção. E o muro fica na frente. Percebeu que eles estão tomando a posição certa? E eu vou te dizer, essa igreja não vai caber de homens e mulheres cheios do propósito e sabendo qual é a sua missão. E eu declaro você pegando junto como igreja. Eu declaro você se levantando com esse desejo ardente no seu coração. De uma missão nova sobre a sua vida. Não permitindo coisas mundanas vir para esse lugar. Mas eu acredito, Senhor, no tempo. Você pode orar em outras línguas. Fica de pé. A tua palavra, sabe aquela da Cassiane? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Consagra teus dons e teus talentos para Ele. Meus dons e talentos são pra te servir.
nem casais, virasse ao contrário, de frente, eu não sei. Vira para alguém que está do seu lado. Pastor, por exemplo, com a Andréia, dando um exemplo. Isso. Carol, procura alguém, vai. Se vira. Palavras contigo. E eles vão cantar baixinho, mas você vai orar por essa pessoa. Ora por ela. Meu coração. Ajuda ela a ser um com você em Cristo. Eu não pecar. Se tiver só, tem alguém que está precisando. Você ir lá orar de 2 em 2. A tua palavra escondi. Existem dons e talentos. Minhas vestes no sangue lavei. E das tuas